Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. Você participou aí da oração. Creia no poder da oração. Falando em oração, nós lançamos ontem, aqui pelo rádio, nós lançamos aqui a oração de Jabes. A oração de Jabes é você que tem que orar. Está escrito, eu vou dar a referência bíblica aqui para você participar, se você quiser. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Então, nós lançamos 30 dias. Na realidade, eu lancei no culto presencial aqui em Curitiba, no hotel, domingo agora. Então, quem estava no hotel já pegou os 30 dias a partir de domingo, né, que foi dia 20. Ontem eu lancei aqui, dia 21. Então, você conta 30 dias a partir do momento que você está entendendo a dinâmica aqui. Isso aqui é uma maneira de fazer com que a pessoa venha a ter um bom hábito. Tem pessoas que não têm o costume, tem pessoas que não têm o hábito de orar todo dia, por exemplo. Ela ora de vez em quando, ou quando dá uma dorzinha na barriga, ela vai buscar Deus. Tem pessoas que só buscam Deus quando tem problema. Então, infelizmente tem isso também, né? Mas o ideal é que você fale com Deus todo dia. Você não esquece de se alimentar, correto? Café da manhã, o almoço, uma janta, enfim. A refeição, o basicão que todo mundo faz aí, você não esquece, é ou não é? Então o ideal é que todo dia você tenha um bate-papo com Deus. Uma conversa, orar, pedir, agradecer, né? E você fala, ele fala. É assim que a gente vai crescendo na fé também. Então, quando Deus me deu essa inspiração, porque eu creio que isso foi uma inspiração de Deus que Ele me deu no final de semana passado agora, é justamente encorajar você a começar a ter esse hábito. Hábitos bons. Tem hábitos bons que ele tem que ter um início, tem que ter um começo, né? Você pratica uma coisa, amanhã você repete de novo e vai indo, quando vê, entra num processo da tua agenda normal ali, né? E eu creio que haverá uma grande mudança. Então o ideal é você ler 1 Crônicas 4, 9 e 10, ler, meditar, né? É você ler um texto bíblico e não ler assim rápido, assim. Sabe aquelas pessoas que lê notícia, só lê o título da notícia? E daí sai falando bobagem por aí? Ela só lê o título, e às vezes o título fala de uma coisa, você vai ler o texto ali, parece que não está meio batendo com o negócio, né? Às vezes, né? Entendeu? Então você tem que ler de novo, né? Sem falar o nome do irmão de novo, mas se você lê um texto na Bíblia, você não entendeu a palavra ali, vai para o dicionário. Procura o significado. Isso é cultura, isso é crescimento, isso é evolução. O povo de Deus tem que ser um povo que tem que estar lá na frente. Entendeu? Porque se você não aprender, você vai ser manipulado. Entendeu? Por que muita gente no mundo e no Brasil é manipulado? Porque eles não têm conhecimento. Então quem tem falta de conhecimento, ele é manipulado por os espertões de plantão. Isso em todas as áreas, inclusive na área religiosa. Então, pra você não ser manipulado, fique com a palavra de Deus. Deus não vai te enganar. Deus não engana a gente. Se tiver algum engano, ou é alguém que está nos enganando, ou a gente que não está entendendo a interpretação do negócio. Captou? Então, o ideal é você ler, reler, né? Mas tem que ler com gosto, né? Tem que ler com gosto, leia. Isso eu estou falando em qualquer texto da Bíblia. Você está entendendo? Leia, fale com Deus. O Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo é que inspirou homens que ele escolheu e inspirou para escrever a Bíblia. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então foi Deus que falou. Deus, através do Espírito Santo, que soprou. E as pessoas escreveram. Entendeu? Então a Bíblia é um livro de princípios, é um livro que mostra o caminho da salvação, é um livro que ensina você a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom pastor, uma boa ovelha. Está tudo na Bíblia.
Por que você acha que a Bíblia, por mais que já tentaram, a história diz, né, a história toda, tentaram tirar ela de cena, mas não conseguiram. É o livro mais lido, não quer dizer que é o mais, vamos assim dizer, mais praticado, mas pelo menos lido, né? A Bíblia. E por que você acha que está tendo um ataque tão grande contra a palavra de Deus? Porque, só que tem um detalhe, as pessoas podem até destruir o livro em si. Mas Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Entendeu? Então, a Bíblia a gente fala que é o nosso manual. Não é verdade? Você compra hoje um eletrodoméstico. Sempre foi assim, mas você compra, vem um manual, dependendo do que é, né? Vem um manual. Até uma coisa menor que você compra, na área da tecnologia, várias coisas, a maioria das coisas que você compra, você adquire, sempre vai ter ali o manual, né? Tem um manual ali. Se é alguma coisa que você já conhece e você está apenas comprando um outro mais moderno, sempre tem alguma coisa diferente, né? Não é verdade? Então, por isso tem o manual. Então, nós temos o manual. A gente fala, o manual do fabricante é a Bíblia. O que as pessoas dizem, o que os outros dizem, o que o mundo está dizendo aí, não tem tanta importância se não está na palavra. Entende? Por isso que eu estou enfatizando isso aqui. Quem nos acompanha sabe que eu sempre encorajei, sempre estou motivando e vou continuar. Esses tempos atrás, uma pessoa me abordou e disse assim, nossa, pastor, eu te admiro do senhor incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Ué, é o livro mais importante para aqueles que creem em Deus? É a Bíblia. Principalmente o cristão que não lê Bíblia, que cristão é esse? Entende? Então hoje não tem desculpa, se não pode ler porque não sabe ler. Hoje tem como ouvir, hoje tem maneiras que ninguém fica sem saber, né? Então a tecnologia hoje em dia está facilitando muita coisa, né? Mas nunca deixe de ler a Bíblia, ouvir a palavra, entende? Então olha só, eu já falei ontem sobre isso, eu só estou abordando de uma forma diferente para você pegar gosto, prazer, alegria em ler as Escrituras. Entendeu? Mas não lê de qualquer jeito, lê prestando atenção, analise, compreendeu? Seja como os nossos irmãos os bereanos, da Bereia, né? De Bereia, está escrito em Atos dos Apóstolos. Você lê no livro de Atos, os apóstolos iam pregar lá, e os irmãos consultavam se estava batendo. Não enganava esse povo, não. Entendeu? Compreendeu? Não vai engolindo qualquer coisa. Você tem que ser sábio. O Espírito Santo dá sabedoria, né? É isso aí. Tá entendendo o que eu estou falando? Então Jabes, diz a Bíblia, que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Bacana isso, né? Foi mais ilustre, mais. Ele sobressaiu, né? A mãe dele deu o nome de Jabes, porque com dores o dei à luz. E Jabes significa dor. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então é isso aqui, você pega esse texto de 1 Crônicas 4, 9 e 10, leia, medite e ore isso aqui. Ele pediu 4 coisas. 4 coisas ele pediu. Então eu senti de Deus essa inspiração para passar essas informações para você, porque pode ser que passe batido, porque Crônicas aqui, principalmente eu acho que os primeiros 9 capítulos, é só genealogia, fulano que gerou outro, que foi gerando. Então é uma leitura assim difícil para quem nem lê Bíblia, e se for ler essa parte vai enroscar, né? Porque é muito nome, né? Mas esses 2 versos aqui, no meio de tantos nomes, está aqui Jabes.
entendeu? Então, ore, converse com Deus. E aqui ele falou 4 coisas, então. Que o Senhor me abençoe, nós precisamos da bênção. E eu falei isso ontem já, estou repetindo, tá certo? O que eu falei ontem, só que eu estou incluindo novos comentários aqui, para acrescentar a sua fé aí. Então ele pediu que Deus o abençoasse, nós precisamos da bênção, que eu li aqui, Provérbios 10, 22. Segundo, ele pediu para alargar as fronteiras, né? Acrescentar as suas terras. É assim, então você tem que pedir isso, e Deus faz. Tudo para a glória de Deus, para que você seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Que a mão de Deus seja sobre você e te livre do mal, né? De modo que não me sobrevenha aflição. E no final diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bacana, né? É isso. Então que Deus te fortaleça, te ilumine com essa instrução aqui. Isso aqui é uma instrução do nosso propósito aqui de 30 dias, a oração de Jabes. Se você está recebendo essa informação hoje, hoje que eu estou sabendo, então você conta os seus 30 dias a partir de hoje. Aí vai ter vários 30 dias para cada um, entendeu? Quem começou domingo é dia 20. Quem começou ontem é dia 21. Quem está começando hoje, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus agir na sua vida, cresça, desenvolva e prospere aí nesta caminhada especial. E dentro desta palavra aqui, eu quero dizer o seguinte: você que é um agente de Deus, você que faz parte do ministério Agindo Deus Quem Impedirá, você que nos acompanha aí com tanto carinho, com tanto amor, eu pergunto para você, esse ano de 2023, esse ano, de 1º de janeiro até hoje, a pergunta é, você não precisa responder, é só para interagir com você, mas você não precisa dar a resposta para mim, fica tranquilo, tá? É só para falar do assunto aqui de agentes de Deus. Esse ano você já pôde semear uma semente de fé no ministério Agindo Deus? Independente se você já contribui com outros ministérios? Você já fez isso? Você já parou para pensar que você está aqui a semana inteira, de segunda a sexta, né? Você está sempre recebendo informações quentinhas da palavra de Deus? Gratuitamente. Você não paga nada. Porém, os agentes de Deus é que mantêm essa programação no ar. Aqui do nosso horário de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã. Você pôs a mão na consciência e pensou, pera lá, se eu não posso ajudar todo mês, mas de vez em quando eu vou ter que ajudar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, tomara que esse programa nunca saia do ar. É tão bonita essas frases. Eu acho legal, a pessoa falou com sinceridade, está valendo. O que vale é a intenção, né? Aí Deus é que sabe a intenção que está dentro da gente. Outros já, tomara que fique até Jesus voltar. Então é muito lindo isso aqui. Eu aplaudo essas frases, é muito bacana. Porém, só isso não é suficiente. Eu vou contar uma historinha aqui. É uma história. Algo que aconteceu. Não é uma ilustração, mas vai servir também como ilustração. Conta-se que em uma determinada cidade existia ali muitas casas, muitas residências, mas também alguns comércios. E uma desses comércios era uma pizzaria. E próximo dessa pizzaria tinha ali um templo cristão, evangélico, uma igreja. E todos os sábados, tinha reuniões ali no sábado e no domingo, e no sábado tinha uma galera jovem, muito legal, parecendo um povo bem ativo, bem atuante, né? E era comum, após o culto, essa turma ia tudo para a pizzaria. E lá eles conversavam, comiam pizza, tomavam ali o seu refrigerante, o seu suco de laranja e assim por diante. Todo mundo feliz. E ali naquela pizzaria tinham os garçons, que servia.
E um dia alguém viu a relevância daquela igreja no bairro e foram lá naquela pizzaria fazer uma pergunta para os garçons. O que você já desse povo? Todos sábados estão aqui, um pessoal realmente contagiante e tal e tal. Aí um dos garçons disse assim, olha, é um povo legal, um povo feliz, um povo animado. Só tem um problema. Qual? Na hora da gorjeta eles falam, Deus te abençoe. E não dá a gorjeta. Entendeu a moral da história? Então, era legal, porém, na hora de dar um acréscimo lá para ajudar o garçom, eles, não precisa não, Deus te abençoe. Claro que só essa frase, Deus te abençoe, ela é muito forte, só que às vezes tem gente hoje em dia falando Deus abençoa assim, automático, né? Nem sabe o que está falando, a bem da verdade. Por isso que me despertou essa oração de Jabes, que ele diz assim, que Deus me abençoe. É tão lindo, né? Quando um pai, uma mãe diz para o filho, vai com Deus, filho, Deus te abençoe, porque ele sai ali, para muitos sai com sinceridade, que Deus realmente nos abençoe, nos proteja. Só essa frase já é uma bênção demais. Mas às vezes não basta só eu dizer, vai com Deus, Deus te abençoe. Às vezes eu tenho que fazer algo mais. Pensa nisso. Isso em qualquer área da vida. Porque é comum nós colocarmos tudo para Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus isso, Deus aquilo. Às vezes, você vai ter que perguntar para essa pessoa, como é que você está? Está tudo bem com você? E é sério esse negócio que eu estou falando, porque se você perguntar para alguém, como é que você está? E aquela pessoa diz assim, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, isso é vida que segue, principalmente na vida corrida que é para todo mundo, né? E principalmente quem mora em cidade grande, como Curitiba, São Paulo, capitais, por exemplo, quem mora em cidade grande, a correria é muito maior do que às vezes no interior de uma cidade. Interior do Brasil, interior do Paraná, interior, enfim, né? Não que não seja corrido. Então, na realidade, poucas pessoas estão interessadas em parar para ouvir o outro. Então, nós temos que entender que Deus, você pode falar com Ele qualquer dia, qualquer hora, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você falou com Deus, Deus não está dormindo. Entendeu? Mas é importante eu levar para você analisar, para você fazer uma análise. Vamos fazer no contexto mesmo familiar. Às vezes você fala para a esposa que a ama, deseja tudo de bom para ela ou para o marido, mas não estão sentando para conversar e perguntar, como é que você está? O que está acontecendo com você? Mas não naquele, porque tem gente também que o Espírito Santo, né, ilumine tanto a mim e a você que está me ouvindo agora, para você entender o que eu estou falando. Porque tem gente também que ela faz pergunta, como é que você está? O que está acontecendo com você? Daí a pessoa fala, daí ela usa aquelas informações contra você. Você já viu gente assim? Que você acha que ela quer te ajudar, você fala, em vez de ela te ajudar, ela coloca mais problema no negócio. Então, não quero aqui confundir a tua cabeça, né? Mas agora é bacana quando aquela pessoa está perguntando para você, como é que você está? Você não está bem? Daí você fala, não estou bem por causa disso e tal. Aí aquela pessoa te dá um conselho, pode te dar um bom conselho. Então, isso que é ajuda. Agora, ficar perguntando como é que tá, para depois ficar alfinetando, para depois ficar aí usando aquilo ali, para ficar ainda achando, você tá assim por causa disso. Parecendo lá os amigos de Jó, né? Jó passando uma prova terrível, né? Perdeu seus filhos, os 10 filhos, entre filhos e filhas morreram, né? Perdeu o seu gado, perdeu tudo, até a saúde. Ele só não morreu porque Deus não deixou. Jó, é um livro da Bíblia, Jó, né? Ficou ele doente, muito mal, mas ele perseverou, e os amigos dele ficavam ainda, como é que se diz? Muitos amigos ficam assim, tá vendo? Você tá assim por causa disso, por causa daquilo. Não tem pessoas assim? Às vezes você tá passando um momento difícil, seja lá o porquê desse momento difícil, né? Tem vários motivos, né? E às vezes a pessoa, em vez de dar uma palavra de ânimo, e se tiver que falar umas verdades, mas tem que saber falar, né? Não é verdade? Mas não, tem gente que é julgadora. Tá vendo?
Aí entre bate-papo, entre fofoca, que fofoca é pecado, sabe disso? Né? Sabe que quem fofoca, se não se converter, pode até se dar mal, né? Fofoca não é de Deus, fofoca é do inimigo, do Satanás. Então, fofoqueiro tem que converter a língua e a boca, e o coração e tudo, né? Então, mas tem gente que fala, lembra da fulana? Ah, sim, pois é, tá mal. Também, aí o outro, também, é isso. Você já notou? Você tá rindo, né? Por quê? Onde que não tem essas conversas esquisitas? Então, a gente tem que se cuidar um pouco mais, porque às vezes a gente ora, lê a Bíblia, fala tanta coisa bonita, escuta coisas boas, né? Mas às vezes na prática, no dia a dia, a gente acaba fazendo ao contrário, né? Então a gente tem que cuidar. Eu tô falando isso para mim. Quando eu ministro isso aqui é para mim também, óbvio. Claro, para todos nós. Para todos nós. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Agora eu tenho que ter consciência que eu tenho que melhorar e buscar ferramentas para melhorar. Compreende? Então, às vezes não é só você falar para o teu filho, para tua filha, para o teu marido, para tua esposa, para a nora, para a sogra, não é? Deus te abençoe, sogra, vai com Deus. Vai com Deus, sogra. Às vezes não é só isso, às vezes você tem que bater um papo com a sogrinha, para quem tem, né? Sogra, o filho principalmente, né? Às vezes você fala, filho, eu estou orando por você. Ele fala, amém, mãe, ou amém, pai, obrigado. Isso é bom, tem que fazer, claro. Mas às vezes você tem que conversar com ele, bater um papo com ela. Mas como eu disse, não para pegar informação para depois usar uma arma contra. Vocês estão entendendo, o povo que me escuta é tudo inteligente. Acertou até o nome do irmão lá. Você está entendendo? Então é isso. É isso. Então nós temos que ter, sabe, uma consciência, uma mentalidade. Nós somos um ser pensante, como diz lá o filósofo, né? Penso, logo existo. Somos pensantes. Temos que pensar em solução, pensar em possibilidades, pensar em como nós nos ajudarmos e ajudar o próximo, cada um fazendo a sua parte. Comece com você. Então Jabes, quando ele orou, ele não estava pedindo para os outros, ele disse assim, que o Senhor me abençoe, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Eu quero que o Senhor abençoe as minhas propriedades. É isso que ele estava falando. É o que eu estou te ensinando. Eu quero que o Senhor, a tua mão seja sobre a minha vida. Que o Senhor me livre do mal. E no final diz a Bíblia, e Deus concedeu o que ele pediu. Então ele pediu coisas para ele, que é claro que a família foi abençoada por tabela e outros foram abençoados. É isso que você precisa compreender. Você sendo abençoado em uma bênção, isso aí vai reverter em coisas boas para a tua família, para outras pessoas que se conectam a você. Entende? É isso. É uma bênção para você, mas aí você se torna uma bênção para outras pessoas. É isso que Deus sempre quis e quer de nós. Então, eu concluo as minhas palavras voltando aos nossos colaboradores. Agradecer a você que é um intercessor. Eu recebo alguns zap aí, pessoas dizendo assim, pastor, estou sempre orando por vocês. E nós precisamos disso, né? A oração daqueles que realmente estão sendo abençoados pelo nosso ministério e nos ora para que Deus, e eu creio que Deus tem nos dado tanta graça, porque é a graça dele, é o favor dele, e acredito, humildemente, reconheço que é claro que é você aí, que é uma pessoa de fé, de Deus, né? E que realmente ama a Jesus sobre todas as coisas, a Deus, e tem um amor pela gente, o amor de Cristo, e realmente torce para que Deus sempre nos dê força, saúde, vigor, graça. Olha, e Deus tem dado mesmo, graças a Deus, né? Mas eu sei que vocês que são intercessores e não esquecem de orar pela gente, fazendo a oração bíblica, a oração correta, muito obrigado. E a você, é claro, que semeia. Que semeia. Então que Deus prospere as suas finanças, os seus negócios,
E eu vou falar aqui, como eu já orei, eu vou falar mais um minutinho aqui. Lembre-se, semear, você é livre entre semear ou não. A semeadura é uma escolha, eu escolho semear, ou semear ou não semear. Mas a colheita, ela vem, entendeu? A colheita vem, ou seja, quem planta, colhe. Plante coisa boa, plante amor, plante unidade, plante carinho, plante unidade familiar. É isso. Não seja um divisor de família, mas plante unidade na sua família de sangue. Mas também não esqueça de plantar uma semente financeira. Então, muito obrigado a você que não desistiu, que não parou e que não vai parar de semear no nosso ministério. E quem sabe você parou por alguma razão, estou orando para Deus te prosperar muito, para você voltar. Porque a semente aqui é algo voluntário. Planta quem quer. Que Deus abençoe a todos nós, um ótimo dia para todos, permitindo Deus eu volto amanhã e às 18 horas de hoje, de segunda a sexta, pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, a nossa live Negócios com Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.